Olá, este é o programa Mídia em Foco da Universidade Fevale, você está conosco e você que sempre nos acompanha sabe que nós trabalhamos a cada mês com um assunto relacionado à mídia. Hoje nós estamos gravando um programa especial aqui no Festival de Cinema de Gramado, na sua 39ª edição, e o nosso tema é Mídia e Crítica de Cinema. Conosco dois convidados especiais, a Ivonete Pinto, crítica de cinema e professora da Universidade Federal de Pelotas e também vice-presidente da Abracine. Bem-vinda, Ivonete. Obrigada. E também o crítico do jornal O Tempo de Minas Gerais, o Marcelo Miranda, que também é membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Olá, Marcelo. Olá, Marcos. Obrigado. Bem, vocês foram convidados hoje para a gente conversar sobre um tema que nos interessa muito, que é a crítica de cinema. Num momento muito importante também em que teve, e isso nós vamos conversar durante o programa, uma certa volta a um universo de censura. Mas antes de entrar nesse assunto especificamente, eu gostaria de saber de vocês, o envolvimento de vocês com a crítica de cinema, como é que ele se deu e hoje o que vocês estão fazendo com a crítica de cinema. Ivonete. Bem, lá no século passado, eu venho de uma profissão que naturalmente leva à crítica, qualquer assunto. No caso, o jornalismo, e no meu caso, que já me interessava muito por cinema e comecei a escrever crítica na universidade, então tinha tudo a ver. Aí, assim, né, vamos pular várias etapas aqui, senão a resposta não acaba nunca. Mas, entre outras coisas, então, há 10 anos a gente criou, aqui no Rio Grande do Sul, uma revista impressa chamada Teorema. E é uma revista radical, digamos, é radical porque ela não aceita, a gente não aceita publicar notinhas ou fofocas sobre cinema e tal. É uma revista que aprofunda as questões do cinema através de textos longos e tal. Então, a gente tem até um público reduzido, né, considerando outras revistas por aí, é um público reduzido, mas muito seleto, né? E aí, essa é uma das atividades, mas como pesquisadora, como professora de cinema, a gente acaba, né, trabalhando 24 horas em função disso. E uma outra atividade que eu venho exercendo desde 2008, que é a de participar de um movimento associativo, né? A gente criou, inclusive com esse apresentador que vos fala, que é o vice-presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. Eu fui a primeira presidente, então na primeira gestão, hoje é o Roger Lerina e o Marcos Santuário, né, a fazer a dupla. E a gente então criou um ambiente muito propício ao debate, muito relacionado ao próprio Festival de Gramado, porque a gente começou a ter uma participação afetiva e efetiva no festival, organizando o júri da crítica. Com isso, a gente formou um cenário mesmo propício a que se discutisse isso em âmbito nacional e a gente acabou criando a primeira associação brasileira de críticos de cinema, que é a Abracine. Por incrível que pareça, o Brasil não possuía nenhuma associação. A FIPRESS, que é a Federação Internacional, já é lá de 1925, né, reunindo os críticos da França, da Bélgica e tal. Os nossos vizinhos aqui, Uruguai, Argentina, já tinham as suas entidades já há bastante tempo e o Brasil, por diversas razões, não possuía a sua. Hoje, eu pelo menos acredito ao cenário propício ao surgimento da internet, né, que é recente, em termos históricos é recente, então a gente conversa, né, através da internet e ao crescimento do número de festivais no Brasil e ao tamanho desses festivais, que possibilita também que vários críticos de vários estados se encontrem nesses lugares e a gente passa então também a discutir isso não só virtualmente como pessoalmente. Então acho que eu pintei aí o cenário. Muito bem. Marcelo Miranda, jornal O Tempo de Minas Gerais. Como é que foi o teu início no processo da crítica cinematográfica? Eu venho do interior de Minas e eu sou de uma geração muito vinculada ao que eu brinco de geração do VHS, né? Então, numa cidade pequena, com uma sala de cinema só, basicamente me formei vendo vídeos, né, em videocassete em casa. E, na verdade, nunca pretendia ser crítico de cinema, né? Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu descobri a internet, eu sou um filho tardio da internet, e descobri que existiam críticos de cinema escrevendo também na web, né?
E para mim era uma coisa muito distante, na verdade. Eu achava que eles eram uma instância e eu só consumia aquilo. E aí um dia, ao longo do tempo, eu escrevia coisinhas na faculdade, as pessoas liam, gostavam, e eu comecei a perceber que talvez eu também pudesse entrar naquele universo. Mas nunca foi um plano e nem muito menos um momento em que eu decidi ser. Quando eu vi, eu já era. Né? À medida que os trabalhos foram aparecendo na minha vida depois de formado, eu conseguia transformar os trabalhos em trabalhos de crítica. Eu fui editor, fui repórter de um jornal na parte internacional, logo consegui ir para a cultura. Fui contratado para ser um repórter para cobrir férias, consegui escrever. Então, assim, a gente foi... Depois fiquei colega virtual da Ivonete e já escrevi na Teorema. Então, a gente vai passando a perna aí quando vê, tá no meio, né? E hoje tenho a felicidade de integrar esse momento de criação da Abracine. Estou na diretoria como assistente de tesouraria e vice-tesoureiro. E me sinto realmente muito privilegiado de estar nesse momento em que a crítica começa a ganhar uma força muito maior do que apenas as reflexões de filmes, que são importantes, mas que eu acredito que a crítica é muito mais do que isso. Isso é um dos elementos críticos possíveis do ofício, né? Como é que vocês analisam? Agora a gente pode conversar, batendo papo, assim, e quando as ideias vão surgindo, a gente vai dialogando. Como é que vocês veem hoje o papel do crítico de cinema aqui no Brasil? Qual é que é o papel? Qual é o espaço? E quais são as exigências que esse nosso universo da internet e das novas tecnologias hoje nos fazem vivenciar? Parece uma pergunta simples, né? Mas ela é muito complexa. E nos fazem diariamente, né? Nos fazem muito na academia, os próprios alunos, né? Para que serve a crítica, para que serve um crítico. Mas aí a gente pode estender também para que serve o cinema, para que serve a arte, né? A gente é um braço desse universo todo do audiovisual. É um braço que promove a reflexão, que provoca a reflexão. Senão não haveria ação e reação, não havia retorno mesmo para quem produz os filmes. Então, essa é uma das funções que se iguala à função do crítico literário, do crítico de arte. Quer dizer, sempre existiu, né? A gente é que vai definir uma importância maior ou menor, de acordo, inclusive, no caso do Brasil, com a nossa própria produção. Acho que o João Moreira Salles tem uma frase, né, que cada país tem um crítico que merece em função do cinema que ele produz. Se o país produz um cinema ruim, ele vai talvez ter críticos ruins também. E um país que não tenha produção alguma de cinema, e tem vários países, acaba não tendo também massa crítica, porque, né? Então, assim, eu acho que é uma função bastante abrangente, bastante localizável ao mesmo tempo, mas talvez difícil das pessoas que consomem eventualmente enxergarem a importância. Às vezes até entre nós, né, entre os próprios críticos, existe às vezes conflitos, assim, dúvidas. O que eu estou fazendo, né? Isso aqui é importante? Não sei se tu pensa... Bastante. E cada vez mais. Não, eu acho, a sua pergunta é como eu vejo o papel da crítica, né? Porque há como eu vejo e há como eu acho que ela deve ser. Eu vejo hoje no Brasil a crítica como sendo uma massa de estímulo ao consumo, sabe? Eu acho que a crítica de cinema em geral, ou pelo menos a que é mais consumida nos jornais e algumas revistas e tal, é aquela crítica que tenta induzir o leitor a ver ou não o filme, né? É o que eu costumo dizer em cursos, de crítica publicitária, né? Ela serve para o consumo. Aquelas vezes da sexta-feira, onde as pessoas vão ler o que os críticos falaram dos filmes que estão estreando para elas decidirem o que elas vão assistir, por exemplo. É a crítica da estrelinha, do gaste o seu dinheiro ou não, do bonequinho, do vale a pena ou não, do bonequinho. Então, assim, é uma crítica que induz mais do que estimula. Agora, a crítica que eu busco, e que eu acredito que vários colegas também, que eu acredito, é a crítica que vai no cerne da palavra pôr em crise, né? Criticar no sentido de, não de falar mal ou bem, mas de criar um canal de diálogo com a obra de arte e, consequentemente, com o leitor. O que tu falas, Marcelo, em induzir.